eu estou enxergando que, por exemplo, quando eu tenho uma pressão em torno de 10 e uma temperatura baixa, nesse momento que eu tenho uma pressão de 10 com uma baixa temperatura, eu tenho um tempo maior, que seria aquela questão da cor mais escura que está aqui, ó. Olá pessoal, voltando aqui agora, vamos falar de mais uma ferramenta da qualidade. E esta é uma ferramenta que envolve 3 variáveis ao mesmo tempo. A gente está falando aqui do gráfico de contorno, tá? A gente até consegue ver aqui nesse desenho, certo? Onde basicamente a gente usa o eixo X e o Y para definir 2 variáveis, e a intensidade de cores seria a terceira variável. Então, né, lendo aqui, a gente tem aqui que um gráfico de contorno para mapear valores de medição em função de outras variáveis, de 2 outras variáveis, exatamente. No gráfico de contorno, valores semelhantes de z, z no caso, pessoal, a gente sempre usa o z como profundidade, tá? E aí, como a gente tem um ambiente plano, geralmente o eixo y fica na horizontal, o eixo x fica na vertical e o z na profundidade. Quando a gente não tem profundidade, a gente pode transformar a profundidade em diferença de cores, que é esse caso que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos entender na prática como funciona? Beleza, pessoal. Vamos abrir aqui o arquivo é counterplot, tá? Onde eu tenho aqui 3 parâmetros, pessoal, pressão, temperatura e tempo. Então, eu tenho que definir esses parâmetros dentro do meu gráfico de contorno. Vamos lá? Graph, contorno, plot. Aqui, pessoal, eu coloquei a variável z como sendo o tempo, tá? A gente pode até fazer os testes com outras variáveis também para ver como é que fica. O y seria temperatura e o x pressão. O que acontece, pessoal? Quando nós temos duas dimensões x e y, dentro da melhoria contínua, dentro de qualquer tipo de análise que a gente coloca o y como sendo uma saída e o x como sendo uma entrada. Neste caso, a gente tem uma terceira variável, que é o z. Então, pessoal, fica a critério de vocês escolher o melhor parâmetro, tá certo? Tudo bem? O que acontece aqui no geral? Quando nós temos 3 variáveis, a gente sabe que 2 variáveis impactam na terceira, e assim por diante. Mas vamos visualizar como ele ficaria se a gente colocar aqui o z como tempo, o y como temperatura e o x como pressão? Vamos apertar um OK aqui e ver o que acontece. Olha como ficou, gente. Eu estou vendo aqui uma questão de pressão e temperatura. Se você for analisar apenas a pressão e a temperatura, você também você tem que ter um pouco de inteligência visual. Eu não sei nem se essa palavra é a mais indicada, tá? Mas o que eu estou enxergando aqui, tá, gente? Eu estou enxergando que, por exemplo, quando eu tenho uma pressão em torno de 10 e uma temperatura baixa, nesse momento que eu tenho uma pressão de 10 com uma baixa temperatura, eu tenho um tempo maior, que seria aquela questão da cor mais escura que está aqui, ó, que seria o quase preto, tá? Então é mais ou menos isso que eu estou enxergando, tá? O que mais outra interpretação a gente pode ter? Entre a pressão e a temperatura, é toda essa área que você está vendo aqui clarinha é uma situação de tempo, que eu tive um tempo curto. Então é como se eu estivesse analisando um processo, verificando pressão e temperatura e acompanhando o desenvolvimento disso ao longo do tempo. Então, no tempo curto, eu teria toda essa área clarinha que está aqui, e aí, a partir do momento que o tempo vai passando, eu ia
eu ia vendo o comportamento do pressão e do tempo, eh, na verdade não, eh, eu posso ter várias interpretações aqui, gente, mas aqui, por exemplo, o tempo de 5 segundos, mais de 5 segundos aqui, eu consigo ver uma relação entre pressão de aproximadamente 10 e temperatura aproximadamente 15. É bem isso, tá, gente? Então ele é meio solto. Vamos mudar os parâmetros, ver se fica melhor de entender? Eu acho que seria uma boa, tá? Deixa eu clicar aqui e eu vou colocar aqui como sendo temperatura, a variável y seria pressão e a variável x seria tempo. Vamos entender melhor aqui agora. Vamos ver se dá para ter uma visão mais diferente. O que ele está dizendo aqui para a gente? Que agora eu estou fazendo uma análise de pressão sobre tempo, tá? Então, o tempo que eu tenho, vamos pegar aqui o parâmetro agora, a gente tem que combinar os três, tá, gente? Para a gente chegar numa conclusão. Ó, por exemplo, vamos pegar um número qualquer aqui. Vamos pegar um ponto aqui em cima, tá? Que a temperatura é 30 e a pressão é 15. Pronto, com a pressão de 30 e pressão de 15 e temperatura de 30, eu estou falando aí, desculpa, gente, para uma pressão de 15 e temperatura, isso está errado, tá, gente? Eu coloquei temperatura nos dois ao mesmo tempo, ó. Tá errado. Deixa eu fazer de novo. Temperatura, pressão e esse aqui é tempo, ó. Ele não foi não. Pronto, agora ficou melhor. Eu tenho pressão, tempo e aqui a temperatura. Então, vamos fazer uma análise aqui por tempo. A partir que o tempo vai passando, eu tenho o quê, gente? Eu tenho aqui um avanço da temperatura junto com o tempo, né? Nós temos esses indicadores. Nós temos que avaliar os três ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que eu tenho um tempo igual a 3, eu tenho uma pressão aqui de aproximadamente 10 e nós temos o quê? Nós temos a temperatura aproximadamente entre 15 e 20 graus. Tá vendo? Ele tem um range aqui. Ele pega uma variação. Então, gente, não dá para a gente usar esse gráfico e analisar apenas dois parâmetros. A gente tem que enxergar os três parâmetros ao mesmo tempo com a conclusão. Por exemplo, em que momento, nesse exemplo aqui, em que momento a temperatura é acima de 30 graus? Certo? O que, que acontece com o tempo e com a pressão quando eu estou com a temperatura acima de 35 graus? Ou seja, 35 graus é o mais escuro. Eu não tenho um tempo aqui, gente, maior. Essa temperatura de 30, maior de 35 graus, ele não acontece em todo o período do tempo. Ele acontece quando eu tenho um curto período de tempo com uma pressão baixa. Aí acontece a temperatura acima de 35. Entendeu? Então você usa dois parâmetros para tirar a conclusão do terceiro. É assim que funciona, tá? Vamos fazer mais uma mudança de novo? Vamos lá. Eu vou colocar agora o tempo como primeira variável, deixo a pressão aqui e coloco a temperatura. Eu já tinha feito isso, né? Então, eu vou colocar aqui a pressão. Esse daqui vai ser o tempo. A temperatura vai ficar aqui. Vamos ver o que acontece? Pronto, uma análise de tempo e temperatura, gente. Então, o que, que acontece? Em que situação eu tenho uma pressão maior do que 20? Eu tenho uma pressão maior de 20 quando a faixa de temperatura está entre 0 e 15. E com relação ao tempo, até 4 segundos eu tenho uma alta pressão. Passou de 4 segundos, a pressão começa a diminuir. Olha aqui o degradê caindo. Entendeu? Então, a gente tem esse jogo e você vai colocar, pelo que eu percebi aqui, gente, você coloca o que você quer analisar mais
quando você coloca aqui como eixo Z, porque tipo assim, para o eixo Z acontecer, o que é que precisa acontecer no eixo X e Y? Essa seria uma forma de você conseguir controlar as variáveis. Mas lembre-se, pessoal, quando eu tenho 3 variáveis, eu tenho que determinar 2 para encontrar a terceira. Então, você vai brincar em colocar as variáveis, né, nessas 3 dimensões e vai variar o x e o yz até chegar no que interessa para você. É bem isso, pessoal, tá bom? Legal? Eu particularmente, gente, usei isso muito pouco em projeto, tá? Porque é uma situação, assim, que eu acho que tem outros gráficos que reflete melhor quando eu tenho 3 variáveis ao mesmo tempo. Mas eu já vi isso sendo muito utilizado em geologia, tá? Então, não sei se lá é mais aplicado, mas é algo que eu já vi bastante. Ok, pessoal? Tudo bem? Show de bola, pessoal. Eu posso alterar aqui as coisas que eu quiser? Posso também, tá? Eu posso alterar as cores? Posso fazer também. Posso mudar cores aqui, colocar gray, por exemplo, né? Aqui eu, no caso, alterei tudo. É o mesmo conceito das outras ferramentas gráficas. Ok? Ok, pessoal, é isso aí. É bem simples nesse caso. É mais uma questão de você usar corretamente a ferramenta.